Olá, bom dia. Quero cumprimentar todos os presentes nessa sessão, excelentíssimos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na pessoa da excelentíssima presidente da turma, desembargadora Tequila Cuervo, excelentíssimo relator, desembargador John Walker, excelentíssima desembargadora Tilde das Condongas, excelentíssimo desembargador Jucéfalo Rebeco, bem como o excelentíssimo doutor procurador de Justiça Drizinho Chuchu. Aproveito a oportunidade para cumprimentar os membros dessa corte, sem os quais os trabalhos dessa sessão não seriam possíveis. Estendo também os meus cumprimentos aos advogados presentes e aos acadêmicos do curso de Direito, que são os nossos futuros companheiros, na atuação do exercício do direito. Dados os devidos cumprimentos, excelências, o meu cliente, ora apelante, ele foi acionado em uma ação de cobrança, postulando-se assim então o valor de R$90 mil pelos fatos já expostos na petição inicial e na contestação, nos quais é com grande respeito que venho apresentar a tal sustentação em nome do meu cliente, o senhor Jorge, que através de mandato ele outorgou poderes da administração dos bens imóveis, estipulando-se assim então através dessa negociação que para operações de gestão que resultasse em lucro, o outorgado, o senhor Miguel, ele teria o direito à remuneração de 5% sobre a receita gerada. E quero estabelecer um fato, uma verdade aqui para vocês, excelências, de que Miguel, ele tentou vender um apartamento milionário do meu cliente. E o que nos traz aqui é a sentença que julgou procedente a cobrança de Miguel, mandatário de Jorge, por uma remuneração e ressarcimentos de decorrentes de uma venda indevida, contrariando assim então os poderes conferidos pelo mandante. E nesse caso eu quero destacar que a sentença de origem, excelências, ao acolher os pedidos do autor, desconsiderou a limitação dos poderes outorgados, violando a letra da lei e o que dispõe no Código Civil. E quando nós vamos discorrer sobre os limites dos poderes outorgados, um ponto que nós precisamos levar em consideração, excelências, é a questão da fundamentação, porque Jorge, em seu contrato de mandato com Miguel, ele concedeu, excelências, poderes gerais à administração dos bens, mas não lhe foi outorgado nenhuma autorização para alienação do imóvel. Digo e afirmo, o papel de Miguel era extrair os melhores resultados financeiros na administração do bem. O artigo 661 do caput e o parágrafo 1º, ele exemplifica, excelências, esse acontecimento, que para que o mandatário ele tenha um poder de alienação, é imprescindível que haja a concessão de poderes específicos e expressos. E no caso que nós podemos ver, é indiscutível que esses poderes não foram concedidos e que a atuação de Miguel na alienação do imóvel, portanto, excede o mandato que lhe foi conferido, caracterizando então desse modo um exercício abusivo e sem validade jurídica. Excelências, Miguel firmou um compromisso de venda de um imóvel sem autorização expressa. E esse ato, de acordo com o artigo 662, do Código Civil, é ineficaz para o mandante. Porque o meu cliente, o senhor Jorge, ao tomar conhecimento da transação, negou-se a ratificação, reforçando então a ineficácia do ato. E dessa forma, excelências, a operação deveria ser tratada como nula. Porque o mandante não pode gerar obrigação para o meu cliente. O senhor Miguel, ele foi além dos poderes outorgados. E se tratando da matéria da remuneração do mandato, outro ponto que merece a nossa atenção é o pleito da remuneração de Miguel. Porque o artigo 675 do Código Civil, ele estabelece que o mandante só deve remuneração ao mandatário se o ato praticado estiver de acordo com o mandato. E nós vemos que a atitude de Miguel de tentar vender o imóvel, por mais que o acordo dos dois sejam 5% da receita estabelecida, ele não tem a autoridade de vender os imóveis. Assim, ele ultrapassou todos os limites que foram outorgados a eles. Ele não fez jus à remuneração pretendida, uma vez que o ato, a tentativa da venda do imóvel, encontra-se totalmente fora do escopo do mandato.
E o pedido de ressarcimento se torna um ato praticado além do mandato, porque ele ofende a própria natureza do instituto do mandato, porque ele configura enriquecimento sem causa e em prejuízo do meu cliente. Jorge, portanto, excelências, não tem obrigação de pagar qualquer percentual sobre a transação que ele não autorizou, tampouco ratificou. E quando nós vamos apreciar a matéria da devolução do sinal, das arras e do pedido de ressarcimento, nós vemos que o pedido de reembolso pelo sinal devolvido de forma dobrada, ele é a manifestação improcedente. Porque através da apreciação do artigo 667 do Código Civil, ele dispõe que o mandato, que a obrigação do mandatário é de arcar com os prejuízos causados ao mandante por sua própria culpa. Então, quando ele realiza uma negociação sem autorização, excelências, Miguel agiu com a sua conta em risco. Portanto, qualquer ônus, excelência, advindo desse ato indevido, como a devolução do dinheiro, deve ser suportado exclusivamente por ele, sem possibilidade de repasse ao mandante. Com todo respeito ao judiciário, venho aqui diante de vossas excelências dizer que permitir que Miguel seja ressarcido, seguindo a ação de cobrança da primeira vara civil da comarca de Rio Branco, seria penalizar o meu cliente, o senhor Jorge, por um ato que ele não autorizou. E de contrário, ele não concordou. Esse entendimento, ele geraria um precedente muito grave, porque ele estaria autorizando os mandatários a agir fora do que foi imposto no mandato e transferir o ônus decorrente da sua própria culpa. Concluo a minha fala dizendo que, diante do exposto, eu peço que as vossas excelências, por todas essas razões, reconheçam e deem provimento ao recurso de apelação para a reforma da sentença, julgando improcedente a ação de cobrança movida por Miguel e, desse modo, reconhecendo a inexistência da obrigação de remuneração do meu cliente, uma vez que houve a desautorização, uma vez que não foi autorizado, bem como tornar inexigível o ressarcimento pelo sinal devolvido dobrado, porque essa negociação, excelências, não foi autorizada. E por fim, eu agradeço a atenção das vossas excelências e afirmo que confio no Tribunal de Justiça do Estado do Acre para acolher a apelação e fazer assim prevalecer a justiça. A todos, meu muito obrigado.